Um deles levava a um deserto polar na Antártica. O segundo se abria em uma caverna vulcânica cheia de lava derretida. E atrás do terceiro havia a Era dos Dinossauros, com enormes diplodocos vagando por lá. Qual portal o homem deve escolher? O Lucas congelaria rapidamente em um deserto polar. A lava derretida nem é uma opção, mas os diplodocos são totalmente inofensivos para as pessoas, só comem plantas. Observe atentamente a imagem e diga qual destas pessoas é canhota. É o garçom. É mais fácil para um canhoto segurar a bandeja com a mão direita e lidar com a comida e as bebidas com a esquerda. O detetive Henrique estava se preparando para o trabalho quando ouviu gritos vindos da casa vizinha. Ele correu para lá. A porta estava trancada. O homem teve que chutá-la várias vezes antes de abrir. Ele encontrou a vizinha, a Ana, na sala de estar, que estava amarrada a uma cadeira. "Oh, estou tão feliz que você me ouviu gritando. 1 hora atrás, um homem bateu na minha porta e disse que era eletricista. Mas assim que o deixei entrar, o cara me amarrou e levou todas as pinturas de valor inestimável que eu tinha ganhado do meu avô. E então ele simplesmente fugiu." O detetive Henrique teve que prender a mulher por encenar o roubo. Como ele sabia? Quando o Henrique tentou entrar na casa, a porta estava trancada por dentro. Quem poderia fazer isso se a Ana estava amarrada e o ladrão supostamente saiu correndo de casa? Você tem 5 pedaços de corrente, e cada um é feito de 3 elos. Além disso, tem que fazer uma longa com essas 5 peças. Soldar um elo aberto custará R$3 e quebrar um aberto R$1. Você pode fazer uma corrente longa se tiver apenas R$15? Primeiro, pegue um pedaço de corrente e quebre todos os 3 elos abertos. Isso vai lhe custar R$3. Em seguida, conecte as 4 peças restantes com esses elos abertos. A soldagem deles custará outros R$9. No total, você pagará apenas R$12. No meio de um longo voo, 2 passageiros se levantaram e começaram a ameaçar a tripulação e os passageiros. Eles exigiam 5 milhões e um helicóptero, já que 2 criminosos tinham licença de piloto e sabia pilotar a máquina. Quando o avião pousou no aeroporto mais próximo, os passageiros receberam tudo o que haviam pedido. Mas ao entrarem, não conseguiram fugir e foram capturados pela polícia. Por que eles não conseguiram ligar o helicóptero se ele não tinha nenhum problema técnico? O helicóptero estava bem, mas não havia combustível no tanque. O Michel se perdeu enquanto caminhava na floresta. Depois de horas vagando, ele finalmente viu uma casa de aparência estranha que parecia deserta. Mesmo assim, o cara resolveu tentar a sorte e pedir informações. Mas quando entrou, a porta se fechou atrás das costas dele com um grande estrondo, e ele ouviu uma voz. "Você entrou em minha casa sem ser convidado, não vai sair facilmente." Depois disso, o rapaz se viu em uma sala com 3 portas. A voz lhe disse que apenas uma daquelas portas o levaria à liberdade. Atrás da primeira havia lobos famintos, a segunda escondia um lobisomem furioso, e atrás da terceira porta, uma enorme e furiosa fogueira. Qual passagem é segura? O Michel deve esperar até que a fogueira se apague e sair de casa pela terceira porta. A Josi não apareceu e não atendeu as ligações das amigas. A Lúcia, a Rosa e a Lili foram visitá-la. Encontraram a menina na cama, debaixo de um cobertor. As amigas ficaram muito assustadas. Você sabe dizer por quê? A Josi cobriu a janela com uma cortina blackout, e a forma de suas orelhas e dentes mudou. Ela está se transformando em uma vampira. A Lili decidiu ficar e cuidar da Josi. Enquanto isso, a Rosa convidou Lucy para visitar sua tia Vera. Ela administra uma loja de magia com diferentes poções. Quando a Vera ouviu sobre o que aconteceu com a Josi, ela disse: "Ok, eu preciso de 3 ingredientes para preparar um antídoto. Aqui está o primeiro. Sou verde por fora e vermelha por dentro. Você consegue adivinhar o ingrediente?"
é melancia. Para pegar o segundo ingrediente, a Vera levou a Rosa e a Lúcia para o seu jardim de cerejeiras. A Rosa colheu 8, a Lúcia colheu 13 e a Vera 14. Quantas maçãs elas colheram juntas? Zero. Maçãs não crescem em jardins de cerejeiras. A Vera deu a Lúcia e a Rosa uma dica sobre o terceiro ingrediente. Aqui está. Você pode ajudá-las a desvendar este rebus? É mandrágora. Uma mandrágora cresceu perto da casa mais assustadora da cidade. A Vera deu a Lúcia e a Rosa a tarefa de colher uma raiz e trazer até a sua loja. Enquanto a Rosa procurava no jardim, a Lúcia decidiu dar uma olhada mais de perto na casa. Ela viu uma placa com um nome estranho, Sioma Nepreik. Ela foi até a enorme porta e a abriu cuidadosamente. Depois que a Lúcia entrou, a porta se fechou atrás dela. Inúmeros morcegos vampiros correram para ela. A Lúcia começou a puxar a porta como uma louca. De repente, ela viu que algo estava escrito nela. Mude a ordem das letras em Arodatsusa ou Asnam. Ela gritou a resposta e a porta se abriu. O que a garota disse? O verdadeiro nome daquele lugar era Mansão Assustadora. A Rosa encontrou 3 tubérculos no jardim, mas apenas um deles era de mandrágora. Você consegue descobrir qual deles a Rosa deve escolher? Mesmo que você nunca tenha visto uma mandrágora, pode eliminar as outras plantas. Uma delas é uma cenoura, e esta outra é uma beterraba, então a restante deve ser a mandrágora. A Lúcia e a Rosa se prepararam para sair da mansão assustadora, mas de repente elas pisaram em uma armadilha escondida na grama e caíram em um poço profundo. Olharam ao redor e encontraram 3 túneis que levavam à liberdade. Um dragão cuspidor de fogo estava esperando no primeiro túnel. Era muito zangado e não gostava de pessoas. Havia um portal que levava a um buraco negro no segundo túnel, e cactos enormes cresciam por todo o terceiro túnel. Seu suco era venenoso para qualquer humano. Qual caminho a Lúcia e a Rosa devem escolher? O terceiro. Olha, os cactos não têm espinhos, e ninguém vai forçar as meninas a beber suco de cacto. A Vera preparou a poção para a Josie. A Lúcia e a Rosa levaram para a casa da garota, mas quando elas entraram em seu quarto, ele estava vazio. Os pais da Josie disseram que a Lily e a Josie haviam saído juntas. Ambas estavam agindo de forma estranha. A Rosa disse: "Ah não, as duas se transformaram em vampiras. Temos que encontrá-las antes que seja tarde demais. Você pode ajudá-las a encontrar alguma pista no quarto da Josie?" Olhe para o laptop dela. Parece que elas compraram passagens de trem para ir a Las Vegas visitar a avó da Josie. A Lúcia e a Rosa embarcaram no trem. Além delas, havia outras 4 pessoas no vagão. Um desses passageiros não comprou passagem. Você consegue descobrir quem? Essa mulher. Ela é a única que está escondendo a cabeça atrás do encosto de cabeça de seu banco para que a câmera não a localize. Quando o trem estava passando por um túnel, as luzes se apagaram e os passageiros ficaram muito assustados. Quando a luz voltou a acender, um dos passageiros gritou: "Me ajudem! Alguém roubou a minha bolsa!" A Lúcia imediatamente percebeu quem tinha feito isso. E você, tem alguma ideia? Esse cara tem alguns produtos de maquiagem embaixo do assento dele e a janela está aberta. Ele colocou o conteúdo da bolsa na mochila e depois jogou a bolsa pela janela. A Rosa e a Lúcia chegaram a Las Vegas e foram procurar a casa onde morava a avó da Josie, mas foram a casas erradas. Na primeira casa elas conheceram essa velhinha e na segunda, essa outra. Você sabe dizer qual dessas idosas é perigosa?
A segunda, ela está aprontando alguma, enquanto a primeira está se preparando para uma festa de Halloween. Finalmente, a Lúcia e a Rosa encontraram a casa certa. A porta estava aberta. Quando entraram, viram a avó da Josi inconsciente no chão. Ela tinha uma mordida de vampiro no pescoço. De repente, a Josi e a Lily surgiram do nada. Elas tinham rostos pálidos, dentes afiados e orelhas pontudas. Elas se aproximavam cada vez mais, prontas para morder suas amigas. De repente, a Rosa começou a rir e exclamou: "Parem de brincar, é só uma brincadeira." Como ela sabia? O espelho reflete a Josi e a Lily, e elas têm uma sombra projetada no chão. Elas não são vampiras de verdade, é apenas uma brincadeira de Halloween. A Josi foi tomar banho para tirar a maquiagem de vampira, mas alguém derramou tinta no chuveiro e a água ficou verde. A Josi questionou a Lúcia, a Rosa e a Lily. A Lúcia disse: "Lavei minha roupa e depois fui fazer uma geleia de kiwi. Desculpe, tenho que ir, pode queimar." A Lily disse: "Eu tomei banho e lavei meu cabelo logo antes de você entrar. O que aconteceu? Por que você está tão verde?" E a Rosa disse: "Estou estudando para uma prova de geometria. Podem fazer silêncio, por favor?" Quem pregou uma peça na Josi? A Lily disse que tinha acabado de lavar o cabelo, mas ele está seco e trançado. Além disso, ela está usando um vestido por baixo do roupão. Bem suspeito, não? A Rosa decidiu pregar uma peça na Lily. Ela pegou um balão e uma forminha de cupcake. Ela encheu o balão com um pouco de água e colocou na forminha de papel. Então ela adicionou um pouco de creme de barbear por cima e decorou tudo com granulado. Ficou exatamente igual a um cupcake de verdade. A Rosa ficou muito orgulhosa de si mesma. De repente, ela ouviu as outras garotas entrando na cozinha. A Rosa deixou seu cupcake no prato junto com os cupcakes de verdade e se escondeu debaixo da mesa. A Lily, a Lúcia e a Josi entraram na cozinha, viram os cupcakes e decidiram comê-los. Você sabe dizer quem pegou o cupcake falso? A Josi. O creme de verdade derreteu, mas o creme de barbear ainda parece perfeito. A Fernanda pediu a Beth para servir um jantar em uma festa de bruxas em seu castelo. Conte quantas bruxas chegaram a esse evento. Há 13 bruxas na imagem. Esta aqui não é uma bruxa, é um espantalho. A Beth precisava ir ao supermercado para comprar os ingredientes do jantar. Ela começou a anotar: leite, suco de limão, ovos, manteiga, laranjas, fermento, cajus e vinagre. O que será que ela pretende fazer? Você adivinhou? Ela pretende fazer uma lista de supermercado, horas. A Beth serviu a primeira refeição para as feiticeiras. Qual será o prato? A resposta certa é anéis de cebola. E este prato? O que será que tem nele? É pipoca. Aqui está o próximo. E aí, acertou? É uma vitamina de morango. A Fernanda pediu a Beth para trazer flores secas para preparar uma poção do amor. A Fernanda guarda todos os ingredientes em sua despensa. Mas, assim que a Beth entrou na despensa, a porta se trancou atrás dela. Ela vasculhou o cômodo e encontrou alguns móveis antigos, além de um espelho velho. De repente, viu 3 portas, mas havia um monstro perigoso atrás de cada uma. O primeiro monstro transforma qualquer ser vivo em pedra. O segundo é muito nervoso e forte. E o terceiro monstro tem dentes venenosos. Você pode ajudar a Beth a escolher a porta certa?
A Beth deve abrir a primeira porta e mostrar o espelho para o monstro, para que ele vire pedra. Aí ela pode fugir pela primeira porta. A Beth pegou o celular e correu para a floresta, que era escura e assustadora. Ela pisou em um ninho de vespas e os insetos se espalharam por toda parte. O que ela deve fazer agora? Balançar os braços para afugentar as vespas? Correr o mais rápido possível? Ou caminhar devagar? O que você acha? A escolha mais segura é andar devagar. Balançar as mãos e correr é muito perigoso. As vespas vão entender isso como uma afronta e vão picá-la. Beth voltou para a festa, mas quando viu o grupo de bruxas perto da fogueira, se assustou e saiu correndo. Por quê? Essa moça perto do fogo é um fantasma, viu só? Ela não tem pés e está levitando. Beth resolveu se esconder dentro do castelo. Ela pensou em ligar para a polícia, mas não estava encontrando seu celular. Assim perguntou para 3 bruxas se alguma delas tinha pegado o aparelho. A Gina disse: "Como você se atreve? Eu uso telepatia. Celulares de outros eletrônicos são uma perda de tempo." A Lilian afirmou: "Eu estava lá fora cantando com as outras bruxas. Não vi nem ouvi nada estranho." E a Nina falou: "Não preciso roubar, queridinha. Posso ter a quantidade de dinheiro que eu quiser a qualquer momento." Qual delas está mentindo? A Gina. Olha só os ouvidos dela. Ela está usando fones, apesar de dizer que não usava nenhum eletrônico. A Fernanda ficou furiosa quando descobriu que a Beth tinha interrogado suas melhores amigas. A Beth se desculpou e a Fernanda disse: "Ok, vou te deixar ficar. Mas você precisa responder a 3 perguntas. Aqui está a primeira. Estou aqui há mais de 1 milhão de anos, mas nunca tenho mais que 1 mês de idade. Quem sou eu?" E aí, adivinhou? A resposta certa é a Lua. Aqui está a segunda pergunta da Fernanda. Construo castelos e derrubo montanhas. Deixo algumas pessoas cegas, mas ajudo outras a enxergar. Quem sou eu? A resposta certa é areia. E a terceira pergunta é: posso ser comprida ou curta? Posso ser comprada ou natural? Posso ser pintada ou ficar sem nada? Posso ser redonda ou quadrada? Quem sou eu? E a resposta certa é unhas. A festa ainda está rolando. A Fernanda vai para o andar de baixo para trocar de vestido. 5 minutos depois, a Beth ouviu um grito vindo do quarto da Fernanda e a encontrou desmaiada no chão. Beth fez apenas uma pergunta para 4 suspeitas. O que vocês estavam fazendo nos últimos 5 minutos? Jaqueline estava assando marshmallows na fogueira. A Gabi disse: "Passei os últimos 30 minutos na piscina." A Sara contou que o sapo dela, o fofinho, tinha fugido do jardim. Ela ficou procurando-o por toda parte, mas não conseguiu encontrá-lo. E a Nancy estava voando em sua vassoura pela casa, filmando a festa com seu celular. Quem está mentindo? A Sara. O sapo está dentro do bolso dela. Quando a Nina melhorou, Ana a levou para uma caminhada. Elas avistaram a casa mais assustadora do bairro e decidiram dar uma conferida. Foi um grande erro. Quando entraram, a porta atrás delas desapareceu de repente. Agora, as garotas têm 3 saídas. Atrás da primeira porta, um zumbi. Um vampiro assustador está esperando atrás da segunda. E há um fantasma furioso atrás da terceira porta. Qual caminho é o mais seguro? Elas devem escolher a terceira porta. Fantasmas podem ser assustadores, mas não causam nenhum dano de verdade. Bem, talvez você possa ficar melecado. A Nina e a Ana foram parar na sala ao lado.
A porta que dava para fora estava aberta e elas correram na direção dela. Mas uma velha bruxa apareceu do nada e gritou: "Não tão rápido! Vocês têm que resolver meu enigma primeiro! Por que essas palavras estão nessa ordem?" As meninas não conseguiram desvendar o enigma. E você? Aqui está a resposta correta. As palavras rimam com 1, 2, 3, 4 e 5. É por isso que estão nessa ordem. A bruxa teletransportou as meninas para o porão, mas elas não desistiram e encontraram 3 saídas novamente. A sala atrás da primeira porta estava cheia de gás tóxico, extremamente prejudicial para os pulmões e para a pele. Havia um peso de 130 quilos acima da segunda porta, e ele esmagaria qualquer um e qualquer coisa que entrasse. Atrás da terceira porta, havia um tigre faminto esperando. A Ana e a Nina hesitaram um pouco e fizeram a escolha certa. Qual porta foi escolhida? Nina tirou a bota e a jogou no chão do segundo cômodo. O peso esmagou a bota. Assim, as meninas entraram correndo e fecharam a porta. Depois disso, escaparam pela janela. Infelizmente, elas se perderam em uma floresta mágica. Estava frio, já que era inverno. Depois de vagar por um tempo, viram 3 estradas. Todas pareciam perigosas. Se escolhessem a estrada que seguia à esquerda, teriam que passar por alguns lobos famintos. Se fossem reto, teriam que passar por um vilarejo onde viviam lobisomens. E o terceiro caminho passava por cima de um lago coberto por uma fina camada de gelo que poderia rachar a qualquer momento. Qual caminho devem escolher? Elas devem seguir o segundo caminho. Olha para o céu, é lua nova. Os lobisomens só são perigosos durante a lua cheia. A Nina e a Ana chegaram em casa em segurança. Mas alguém havia assaltado o apartamento enquanto estavam ausentes. Elas chamaram a polícia e interrogaram 3 vizinhos. O Jefferson disse: "Eu estava fora o fim de semana inteiro, pescando com meus amigos." A Joana disse: "Eu não saí de casa, fiquei pintando as paredes do meu apartamento o fim de semana inteiro. Adoro cores vivas." E a Lucy disse que estava cantando no karaokê com as amigas e não tinha ouvido nada suspeito. Quem está mentindo? A Joana. As paredes do apartamento dela são quase todas brancas e ela disse que as pintou com cores brilhantes. Nina conseguiu um emprego em uma livraria. No primeiro dia de trabalho, encontrou um relógio antigo no chão. 3 pessoas apareceram procurando por ele. O Carlos disse que comprou o relógio quando recebeu seu primeiro salário muitos anos atrás. A Vânia disse que herdou o relógio do avô. E o Daniel disse: "Esse relógio não tem preço. Minha esposa me deu no nosso 5º aniversário juntos." Você sabe dizer quem é o dono do relógio? A Vânia, pois ela tem o pulso mais estreito. É por isso que a garota fez um buraco extra na pulseira. Caso contrário, o relógio escorregaria. A Ana tinha um encontro com o João. Ele a convidou. Mas assim que ela entrou no apartamento dele, o João se transformou em um bruxo malvado. Ele decidiu tirar sarro dela e disse: "Eu vou te dar uma chance de se libertar. Apenas faça o café para mim amanhã pela manhã. Se for bom o suficiente, eu deixo você ir. Se for ruim, você ficará aqui para sempre." Na manhã seguinte, a Ana foi até a cozinha e começou a preparar o café. Quando ela se afastou do fogão, João adicionou um pacote de sal na panela. Quando a Ana serviu o café da manhã, ele entendeu que teria que deixá-la ir. O que ela preparou? Ela fez ovos cozidos. Ana conseguiu um novo emprego, auxiliar de um supervisor ferroviário. Um dia eles enfrentaram um grande problema. Um trem mais rápido se aproximava de um mais lento. De acordo com o cronograma, o trem mais lento tinha que deixar o trem mais rápido passar primeiro. Ana sugeriu usar uma linha ferroviária auxiliar, mas esta era muito curta para o trem mais lento.
A Ana não sabia o que fazer. Contudo, finalmente encontrou a solução. O que ela percebeu? O trem mais rápido deveria usar a linha ferroviária auxiliar. Agora, o trem mais lento pode voltar. Quando a linha férrea principal estiver livre, o trem mais rápido pode ir primeiro. Ana recebeu um bilhete dizendo que uma família de vampiros havia se mudado para uma das casas do bairro. Ela queria achar evidências de que vampiros não existem. Então, foi até a rua para investigar. Havia 3 casas lá. Qual casa parece suspeita? Veja as pegadas. Elas são bem estranhas, pois vão e voltam das casas A e C. Isso significa que as pessoas devem entrar e sair dessas casas. Quanto à casa B, as pegadas só levam para dentro. Então, Dr. Roberto, um dos melhores cirurgiões do país, foi até a companhia de seguros e disse que havia sido roubado na rua. O assistente perguntou se ele se lembrava de algum detalhe específico sobre o ladrão. O cirurgião disse que não conseguia se lembrar de nada, pois o ladrão havia sido rápido. Além disso, como o Dr. Roberto tinha uma visão extremamente ruim, não conseguiu ver direito. O assistente se recusou a prosseguir e disse que o médico estava mentindo, afirmando que ele não havia sido roubado. Por que ele não acreditou no Dr. Roberto? O Dr. Roberto é um cirurgião, e cirurgiões geralmente têm uma visão excelente. Então, por que um médico tão bem remunerado precisa do dinheiro do seguro? Um grande baile foi organizado em homenagem ao aniversário da Diana, e metade da cidade foi convidada. De repente, as luzes de todo o prédio se apagaram por alguns minutos. Quando a luz voltou, os lindos brincos de diamante da aniversariante haviam desaparecido. A principal suspeita era sua prima distante, a Silvia. Mas a moça disse que estava no banheiro retocando a maquiagem. Ela nem percebeu que as luzes se apagaram, pois estava ocupada. Quem está mentindo? Diana ou Silvia? As luzes se apagaram em todo o prédio. Se a Silvia estivesse retocando a maquiagem, ela definitivamente teria notado que algo estava errado. Ei, está escuro aqui! Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Cara, me inclui nessa! Ninguém precisa estudar. Dona Aurora voltou para casa depois de um longo dia no clube. Suas 3 filhas ficaram em casa. A mulher perguntou o que elas estavam fazendo. Ana disse que foi comprar um novo jogo de tabuleiro e passou o dia jogando com os amigos. Ellen disse que estava curtindo com os colegas na piscina. Bia disse que estava assistindo à TV o dia todo e comendo sorvete. Dona Aurora percebeu que uma das filhas mentiu. Qual delas mentiu? A Ana. Veja, o jogo de tabuleiro que ela comprou ainda está embrulhado. Ela não poderia estar jogando com ele. 4 amigos estavam dirigindo para Nova York no fim de semana. A música no carro estava ligada e todos estavam de bom humor. Foi então que o motorista se distraiu e eles sofreram um acidente. Um policial chegou e iniciou uma investigação. Ele perguntou quem estava dirigindo, mas ninguém queria levar a culpa. Em seguida, o policial inspecionou o carro. Você sabe dizer quem estava dirigindo? Veja, há uma bolsa pendurada no banco do motorista e ela deve pertencer a uma menina. Há apenas uma garota no grupo, então é provável que essa seja a motorista. Dona Carla voltou para casa depois do trabalho e perguntou o que suas filhas estavam fazendo o dia todo. Elas estavam todas de castigo e não tinham permissão para sair de casa nem assistir à TV. Carol disse que estava fazendo o serviço da casa e que tinha acabado de preparar uma pizza para o jantar. Bruna disse que estava no andar de cima, no quarto dela, lendo. Lilian diz que passou o dia todo limpando o quarto. Quem está mentindo? É a Carol, que diz que ela mesma preparou essa pizza. Mas por que há uma embalagem no lixo? Ela pediu a pizza e provavelmente estava fazendo outra coisa.
A Adele encontrou seu amigo, o Olívio, caído no chão do estúdio dele, que fica no sótão. Ela chamou a polícia. O oficial que veio pediu à moça que lhe contasse o que havia acontecido. A Adele disse que estava passando pela casa do Olívio e percebeu que as luzes estavam acesas. Ela foi até a janela, espiou lá dentro e o viu no chão. Então, chamou a polícia e correu para dentro da casa. A polícia não acreditou nela. E você? Algo não está bem contado nessa história. O cara estava no sótão, então a Adele não tinha como vê-lo pela janela, a menos que ela tivesse 6 metros de altura. Na quarta-feira, uma aluna do ensino médio, Leila, desapareceu. Temos 3 suspeitos: Dona Vera, que é a diretora, Laura, a cozinheira da escola, e Jair, o faxineiro. Dona Vera diz que tinha muito trabalho e passou o dia inteiro no escritório, sem nem sair dele. Laura diz que depois do dia de trabalho, teve que ficar na cozinha para fazer uma limpeza antes do fim de semana. Jair diz que saiu depois das aulas para fazer algumas compras e só voltou algumas horas depois. Quem é culpado? Algo suspeito com Laura, a cozinheira. É quarta-feira, então de que limpeza de fim de semana ela está falando? Alan estava viajando de Madrid para Amsterdã, mas quando o trem dele chegou à estação, ele não estava mais embarcado. O amigo dele relatou o desaparecimento. A polícia encontrou alguns vestígios a algumas centenas de quilômetros de Madrid. Primeiro, viram as pegadas do Alan, e um pouco mais longe dali, a mala dele foi encontrada. Depois disso, interrogaram um homem que foi o último a ver o Alan. Ele diz que o rapaz não tinha passagem para o trem. Então, quando viu o cobrador chegando, Alan primeiro jogou a mala e depois pulou do trem. Você acredita nesse homem? Se fosse verdade, a polícia teria encontrado primeiro a mala e depois as pegadas do Alan. Mas, nesse caso, podemos concluir que o cara não pulou sozinho. Ele foi empurrado para fora do trem. Que horror! O chefe do Léo passou um sermão nele por não ter terminado seu plano de trabalho semanal. Agora Léo tem que ficar o fim de semana inteiro no escritório, terminando seu trabalho. O chefe confiscou o cartão magnético dele, para que não pudesse sair do prédio. Várias horas se passaram. Léo ficou com fome. Não tem água nem comida no escritório, mas tem uma geladeira e um bebedouro na sala ao lado, atrás da porta com trava magnética. Na segunda-feira, Léo entregou o relatório completo para o seu chefe. Sabe-se lá como, o funcionário conseguiu arranjar comida e água. Como ele fez isso? Léo foi até a geladeira e pegou comida. Ninguém disse que a porta com trava magnética estava trancada. Miguel acordou no banco de trás de um carro de corrida. O motor está rugindo. O vento está soprando na cara do Miguel. Não tem ninguém no volante e há um penhasco logo à frente. As mãos do Miguel estão presas. Ele salta para fora do carro sem pensar 2 vezes e cai sobre o asfalto. Surpreendentemente, não ficou com um arranhão sequer. Como isso é possível? O carro não está em movimento, só está ligado. Vitória está se aproximando de sua casa. A lâmpada acende automaticamente, iluminando o caminho até a porta. A jovem enfia a chave na fechadura e entra. Algumas horas depois, a campainha toca. Ela olha pelo olho mágico e vê a silhueta de um homem usando o chapéu. A moça fica com medo de abrir a porta. Não por ser um estranho, mas por não ser humano. Por que ela acha isso? O sensor de iluminação não funcionou, então não há nenhum corpo humano lá fora. Existe um hangar gigante de aviões em pleno deserto. O piloto Tony entra lá e vê um gato dormindo perto do teto, sobre uma das vigas. Tony resolve salvar o bichano. Não há escada ou qualquer outra ajuda para chegar lá. A única coisa que o Tony vê é uma enorme poça d'água no chão. Como o gato conseguiu chegar lá em cima? Havia uma pirâmide de cubos de gelo. O gato a escalou e chegou perto do teto. Depois o gelo derreteu, restando apenas a poça. Margarida, Raquel e Diana estão caminhando pela rua, conversando sobre seus planos para o fim de semana. As meninas parecem ser ricas, mas só uma delas tem muito dinheiro. Qual é ela?
A Margarida. É possível ver a chave de uma Ferrari dentro da bolsa dela. Ao sair de casa, Sandra tira os óculos de sol da bolsa e acaba quebrando-os sem querer. Agora, ela precisa comprar outro par. A moça chama um táxi e chega a uma rua com um boutique chiques. Os melhores óculos da cidade, diz uma placa no primeiro prédio. Os melhores óculos do mundo, é o que está escrito na segunda boutique. Mas é a placa da terceira loja que chama a atenção da jovem, que resolve entrar lá. O que será que está escrito nesta terceira loja? Os melhores óculos desta rua. J está separando seu dinheiro. R$50 para a conta de luz, R$39 para a conta de água, R$70 para comprar uma mochila, R$448 para um celular novo, R$52 para jantar em um restaurante, R$589 para consertar o computador e R$637 para pagar uma diária em um hotel de luxo. Ele recebeu um bônus de R$978 no trabalho. Mas ele também precisa pagar o conserto da geladeira de sua mãe, que custará R$798. J precisa sair para trabalhar, mas quer saber de quanto dinheiro precisará. Como ele pode calcular isso rapidamente? Basta usar o aplicativo da calculadora em seu celular. A resposta mais simples geralmente é a certa. O detetive Anderson está investigando o desaparecimento de filhotes de cachorros de raça pura. Ele já tem uma lista com 3 suspeitos e decide visitar cada um deles. O primeiro suspeito é uma jovem. Ela diz que passou o dia anterior com seus amigos e que é alérgica a cães. O segundo suspeito é um idoso. Ele diz que não saiu de casa nos últimos dias. E o terceiro suspeito é uma blogueira famosa. Ela diz que passou o dia gravando vídeos para o YouTube. Qual deles está mentindo? A primeira é jovem. Ela diz que é alérgica a cães, mas tem uma tigela com ração de cachorro na cozinha. O Tom perdeu as chaves do carro. Ele procurou em todos os cantos de todos os cômodos, mas não encontrou. Então, foi até o cômodo mais distante, olhou para o chão e percebeu que as chaves estavam penduradas no candelabro. Como ele soube disso? O piso é reflexivo. Um professor de filosofia idoso começou uma prova. Seus alunos estavam sentados em suas cadeiras ouvindo: "Aqui está uma tarefa para vocês. Provem que tudo o que acontece ao meu redor é real e que não estou dormindo. Quem escrever a prova mais convincente levará a nota mais alta." Os alunos ficaram ali por várias horas, mas quase ninguém tirou uma boa nota, exceto uma garota que escreveu uma resposta composta por algumas palavras. O que ela colocou no papel? Você não consegue ler se estiver dormindo. A propósito, você pode usar essa dica enquanto dorme. É quase impossível ler qualquer coisa em um sonho. Portanto, para saber se está dormindo ou não, olhe para o seu celular e tente ler alguma coisa. Havia uma casa velha e mal assombrada na cidade. A população local tinha medo de ir até lá. Mas um dia, 3 garotas e 2 garotos decidiram conferir aquele lugar e gravar o que estava acontecendo ali. Eles se aproximaram da construção assustadora e um deles, o Beto, se recusou a entrar. Ele disse que iria esperar os amigos do lado de fora. O restante do grupo entrou na casa. O Beto estava nervoso. Depois de esperá-los por alguns minutos, ele estava pronto para pedir ajuda a alguém. Mas as 4 meninas e o menino voltaram neste momento. O Beto percebeu que havia fantasmas na casa e fugiu de lá. Como ele soube disso? Eram 3 meninas e um menino que estavam na casa, mas 5 pessoas saíram. Uma garota era um espírito. O Beto anotou e fugiu. O Michel está andando pela calçada, com as mãos para trás das costas. Neste momento, um carro aparece na esquina atrás dele, andando perto de uma grande poça. O motorista acelera. A água vai respingar toda no Michel. Mas no último momento, o motorista de repente diminui a velocidade e desvia da poça. Por que ele não encharcou o rapaz? O Michel estava carregando um tijolo nas costas. O motorista ficou com medo de que o cara o atirasse no seu carro. Então,
Não passou por cima da poça. A Alexandra está caminhando por um antigo castelo. Há muitos retratos de reis e rainhas nas paredes. O corredor é iluminado por velas. Ela desce até o primeiro andar, onde várias pessoas estão dançando. A garota sente como se, de alguma forma, tivesse viajado para o século passado. Mas espere um minuto. Isso é tudo falso. Como ela descobriu? Uma câmera escondida está instalada no canto do corredor. Além disso, aquela garota dançando tem um smartwatch no pulso. Está vendo? É de manhã. O Bruno sai de casa e vai para a praia. O sol está surgindo no horizonte. O mar está calmo. Não há vento. O rapaz se senta na areia, fecha os olhos e começa a meditar. Várias pessoas se aproximam dele e sentam ao seu lado para meditar também. O Bruno abre os olhos, os vê e percebe que algo está errado com essas pessoas. Mas o quê? Olhe para o Bruno e agora veja como essas pessoas estão sentadas. Elas não estão tocando a areia. Seus corpos estão acima do solo. E agora vamos verificar quantas respostas corretas você teve. 0 a 3 pontos, não fique chateado. Não há necessidade de tentar encontrar coisas em todos os lugares. Às vezes, você só precisa confiar na sua intuição. 4 a 7 pontos, mais prática, mais enigmas, mais tarefas lógicas. E da próxima vez, você definitivamente obterá melhores resultados. 8 a 11 pontos, nada mal, mas em alguns enigmas você provavelmente estava desatento. 12 a 15 pontos, ninguém te engana, você sempre consegue descobrir a verdade. E é ótimo, mas ainda não é o melhor dos melhores. 16 pontos, você é o rei dos enigmas. Sempre fica atento aos detalhes. Além disso, tem uma intuição incrível.